Olá pessoal, aqui quem fala é o Leonardo Muniz. Nesta videoaula iremos falar como realizar backups dentro do banco de dados Oracle, né? Temos dois tipos aí principais de backups que podem ser realizados. O primeiro é o backup físico, que quando vocês realizam um backup físico do banco de dados, quando ocorre qualquer tipo de problema é, de referência física, aí, algum arquivo que foi corrompido do banco de dados Oracle, ou se um disco rígido deu algum problema, ou o servidor parou de funcionar e vocês têm esse backup armazenado, vocês podem recuperar o banco de dados para que ele volte a funcionar. E temos o backup lógico, que são os objetos que foram criados dentro do banco de dados, que podem ser tabelas, procedures, funções e qualquer outro objeto com dados, se for o caso de tabelas, vocês podem exportar, né, para que quando seja necessário ou quando ocorrer alguma deleção, é, sem necessidade, tipo, ocorreu uma deleção espontânea e sem houver qualquer tipo de problema que vocês não conseguirem recuperar, vocês podem recorrer aos backups que foram realizados e voltar essa tabela aí para o funcionamento, caso vocês tenham ela realizado o backup. Tudo bem? O banco de dados Oracle, quando ele é instalado, ele vai aqui na unidade C2 pontos, caso for o sistema operacional Windows, né? Temos a pasta Oracle XZ, a pasta app e a pasta Oracle. Né? Ele instala essa pasta Fast Recovery Area, que é onde vai ser instalado, ou vai ser criado todos os arquivos que são realizados os backups físicos, certo? E até se vocês ativam o Archive Log, né, nesta pasta também vai ser armazenado todos os logs que são realizados de todos os comandos dentro do banco de dados Oracle, certo? Dentro da pasta Product 11.2.0, que é a versão do banco de dados, na pasta Server, temos a pasta Bin. Tá? Esta pasta Bin tem diversos aplicativos aí que vocês podem utilizar. Vamos tomar nota nesta videoaula de backups que iremos utilizar o aplicativo RMAN, que significa Recovery Manager. Tudo bem? Então, eu copio aqui, vamos acessar o DOS, né? Eu vou ir aqui em iniciar, CMD, cheguei aqui dentro, eu vou fazer um CD na pasta que eu copiei ali do diretório do banco de dados Oracle, que é até a pasta bin, o caminho até a pasta bin. Acessei lá dentro, né? O banco de dados Oracle tem uma variável de sistema chamada Oracle Seed, tá? Quando vocês trabalham com diversos bancos de dados dentro do mesmo servidor, diversas instâncias de banco de dados instaladas, vocês podem escolher qual vocês querem conectar para realizar os seus backups, tudo bem? Então, a variável chama Oracle Seed. Então, vamos atribuir um valor para essa variável, que no caso é o único banco de dados que nós temos, né, que é o banco de dados XZ. Então, nós vamos lá e atribuímos o valor para essa variável. Caso vocês queiram confirmar qual é o valor dessa variável, vocês colocam echo, né, percentual, o nome da variável que vocês querem verificar o conteúdo e percentual de novo. Vejam que o valor da sua variável é o XZ que foi atribuído. Tá? Então, para acessar o Recovery Manager, perdão, vocês podem acessar pelo comando rman target, certo? Barra. Esse target justamente vai pegar qual é o Oracle Seed que vocês atribuíram. No caso, como é XZ, ele já sabe que ele vai estar conectando no banco de dados de destino, certo? No caso aí, ele está conectando e ele conectou-se, veja aqui, ó, conectado ao banco de dados de destino, XZ, e ele dá um número aí de 10 caracteres para esse banco de dados, que é um código que internamente que ele deu para esse banco de dados, para essa instalação do banco de dados, certo? Estamos dentro do RMAN. Para verificar se já tem algum backup realizado, vocês têm um comando chamado list backup. Ponto e vírgula. Se vocês forem ver aí, ó, não temos nenhum arquivo de backup realizado neste banco de dados até o momento, certo? Então, para fazer um backup, simplesmente vocês podem vir aqui e escrever um comando backup database. O que ele vai fazer? Ele vai procurar todos os arquivos necessários para que o banco de dados funcione e vai lá e cria uma cópia, certo? Aí, ó, ele está realizando o backup, vai levar alguns minutinhos aí, eu creio que uns 2, 3 minutinhos no máximo, vamos aguardar. Tá? E aí, o que ele está fazendo? Ele está percorrendo, né, todos os diretórios da pasta hora data, né, e ele está procurando todos os arquivos DBFs, né, que foram encontrados, e também os arquivos de control files,
né? São os arquivos de controle, e está copiando esses dados para um outro diretório, que no caso é aquele diretório Fast Recovery Area, certo? Ele vai criar uma subpasta lá com o dia que foi realizado o backup, no caso aqui temos o dia 24/7/2015, e ele vai estar copiando aqueles arquivos para dentro dessa pasta, certo? Então, vamos aguardar aí ele realizar a cópia. Depois que ele realizar a cópia, né, vocês podem copiar esses arquivos que foram realizados, que se chama backup set, né, que será criado nesse diretório que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem copiar para um DVD, para para um outro servidor, para vocês guardarem aí num servidor diferente ao qual o banco de dados Oracle funcione. Para qualquer problema que tenha, vocês possam recuperar esses dados num outro servidor, né? Ou até no mesmo, se for o caso, aí, se for preciso. Vocês têm um arquivo guardado, um lugar apartado aí do servidor. Tudo bem? Vamos lá, aguardar mais um pouquinho para concluir. Quando ele concluir a instalação, a realização do backup, vocês simplesmente saiam do banco de dados, porque para fazermos, né, o recovery, aí, no caso, se houver algum tipo de corrompimento de algum arquivo, aí eu vou lá na pasta do banco de dados e vou deletar algum desses DBFs aí que está sendo criado, o backup, né, e vamos tentar, pelo Oracle SQL Developer, conectar num banco de dados que, teoricamente, estará corrompido. Ele está finalizando o backup, finalizou o backup. Se nós escrevermos list backup agora, ele vai mostrar quais foram os backup sets que foram criados, né? No caso, temos aí 4 arquivos que foram criados, certo? Se nós formos, né, no nosso C2 pontos, Oracle XZ, app, Oracle Fast Recovery Area, vamos acessar o banco de dados XZ, temos essa subpasta chamada Backup Set. Backup Set, no dia de hoje, 24/7/2015, né, tem os arquivos que eles foram criados, certo? Então, no caso aqui, ele mostra quais foram os arquivos que foram criados. Então, temos, né, esse arquivo 4K-BKP, que foi o arquivo criado, né, sobre o arquivo de control file, e depois temos o arquivo, não, desculpa, esse foi criado sobre os arquivos de data files, né, arquivo de dados, né, então tem 4 arquivos de dados dentro desse backup set com final 4K, certo? E aqui para baixo temos um arquivo de control file, né? Nome do arquivo de controle, no arquivo final pzbkp, certo? Então, se nós formos aqui na pasta 24/7/2015, temos os 2 arquivos que foram criados de backup. Então, esse é o meu banco de dados físico do meu banco de dados Oracle, certo? Se eu for aqui no meu Oracle SQL Developer, eu for tentar abrir o meu banco de dados Oracle no usuário meu developer aí, está conectado direitinho, tem as minhas tabelas que foram criadas na videoaula anterior, tá aqui, tudo bem? Então, vou desconectar o meu banco de dados e vou deletar algum arquivo do meu banco de dados. Eu vou vir aqui no meu C2 pontos, vou vir aqui no meu Oracle XZ, app, Oracle, Oradata, certo? Se eu for aqui e renomear ou deletar um arquivo qualquer do meu banco de dados, certo? Está falando que o serviço está aberto. Então eu vou vir aqui e vou desconectar o meu banco de dados, baixar o serviço para poder modificar esse arquivo, tá? Então eu vou sair do meu RMAN, porque eu não preciso mais fazer o meu backup, certo? Vou conectar pela própria pasta bin no SQL Plus, certo? Não quero guardar log. Abrir o SQL Plus e eu vou conectar como sysdba no banco de dados conectado. Então eu posso fazer um shutdown immediate. O que ele está fazendo? Ele está baixando o serviço do banco de dados.
vai desconectar do banco de dados. Olha lá, desativou, né? Então eu posso vir aqui e renomear o meu arquivo. Como ele está fora, eu consegui renomear o meu arquivo. Então, teoricamente, a gente pode dizer que esse banco de dados aqui está corrompido porque ele, ao tentar subir o meu banco de dados XZ, o meu esquema system, não existe esse arquivo porque ele não vai encontrar quando ele for subir o banco de dados. Tudo bem? Então, vamos fazer um startup aqui nele, né? Startup mount. Conectou. Vamos tentar aqui vir aqui no Oracle SQL Developer. Olha lá, não pôde conectar no banco de dados, certo? Vamos tentar fazer um comando para ele abrir o banco de dados. Olha lá, ele está falando que ele não está conseguindo abrir o banco de dados porque ele não conseguiu encontrar o arquivo system.dbf. Temos um banco de dados corrompido. Neste caso, o que precisamos fazer? Recuperar, fazer um recover do banco de dados. Tá? Para eu fazer o recover do banco de dados, eu preciso ter o serviço parado e o banco de dados, né, desmontado. Então, eu preciso de entrar no SQL Developer, no SQL Plus, que é o qual eu já estou conectado. Então, vamos lá. Shutdown Immediate, para eu baixar o serviço de novo. Serviço baixado. Eu vou fazer um startup no mount, para ele não montar o banco de dados, só apenas conectar. E não vou abrir o banco de dados. Certo? Vou montar o banco de dados. Preciso de montá-lo para que ele faça o backup. Porém, ele não pode estar aberto. Montou, né? Eu saio do SQL Plus e volto lá no meu RMAN. Né? Faço RMAN target barra. Ele conectou no meu banco de dados XZ. Né? O que eu faço? Restore database. Certo? Olha lá, ele está restaurando do último dia. O que ele está fazendo? Ele está recuperando todos os arquivos. Veja que quando ele está recuperando, esse arquivo está com o arquivo old, né? Se eu for aqui atualizar a minha pasta, né, ele vai acabar criando um outro arquivo system.dbf, que é o mesmo arquivo que eu tinha anteriormente, certo? Porque ele verificou que esse arquivo está ausente, ele vai lá e recria com a última visão do último backup que eu realizei. A partir do momento que ele fizer o restore dos arquivos, você vai mandar ele recuperar o banco de dados. E aí, voltamos lá no SQL Plus e mandamos abrir o banco de dados. Ele está recuperando, porque é um arquivo de 368 megas, né? Então é um pouquinho grande. Então ele está extraindo lá do backup realizado no Fast Recovery Area e está copiando lá para o Oracle, né, na pasta hora data. Assim que ele terminar de copiar, ele vai concluir o restore e a gente só escreve recover database e aguardamos ele recuperar o backup que foi feito o restore.
Vejam que ele está procurando do backup set final 4K. Dentro desse arquivo BKP tinha todos os arquivos DBFs que foram copiados. E lá estava o arquivo DBF System, ao qual eu fui lá e renomeei para forçar um corrompimento do nosso banco de dados. Mais alguns minutinhos. E ele conclui a recuperação. Mais alguns segundinhos. Concluído o restore do banco de dados, e agora escrevemos recover database. Aí inicia a recuperação, terminou a recuperação. Pronto, nosso backup físico está recuperado. Saímos do RMAN, agora precisamos, né, abrir o banco de dados. Estamos na pasta bin mesmo, podemos abrir o SQL Plus, vou colocar barra no log, certo? Vamos conectar no banco de dados XZ, que é a barrinha, né? sysdba. Opa, não conectou, SQL Plus barra no log. Conectou agora, connect barra sysdba. Conectou-se, aí a gente faz alter database open. Assim que ele concluir, é só ir lá abrir o Oracle SQL Developer. Nosso banco de dados está recuperado. Se nós viermos aqui no Oracle SQL Developer e abrirmos uma conexão, e estamos conectados no banco de dados. Estamos de volta aí com o nosso banco de dados aberto e as nossas tabelas estão aqui, como se nada tivesse acontecido. Um arquivo que estava corrompido, conseguimos recuperá-lo, né? Nossa pasta aqui, o System BMF, ele voltou na data, né, do dia 24/7 que havia sido realizado o backup. Só sairmos aqui do SQL Developer, sairmos do TOS, e é isso. Agora iremos falar sobre a exportação de objetos de um banco de dados Oracle. Para a segunda parte aí do backup, vamos mostrar agora como fazer um backup dos objetos de um banco de dados, né? Então, voltando aqui para o Oracle SQL Developer, se nós vermos aqui, nós temos aquelas três tabelas do nosso primeiro vídeo, ano modelo, marca e modelo.
certo? Então, se nós precisarmos fazer o backup, nós podemos simplesmente vir aqui pelo SQL Developer no menu Ferramentas e exportar bancos de dados. Ele vai criar um arquivo .sql. Essa é a maneira mais simples de você exportar. Então, para vocês entrarem aqui dentro, né, vocês podem clicar nesse menu, escolham qual é a conexão, vamos utilizar a própria conexão do Oracle SQL Developer. Escolhemos aqui, né, que caso tenha dados nas tabelas, utiliza o arquivo, o comando insert para criá-lo, e aqui é a pasta onde ele vai salvar o arquivo. Então, se eu colocar direto lá no C2 pontos, né, exportar, certo? Eu dou um avançar, próximo, avançar. Eu coloco aquilo que eu quero exportar, por padrão ele traz tudo marcado, eu desmarco, quero exportar só tabelas. Vou avançar, aqui eu pesquiso todas as tabelas que existem para aquele usuário daquela conexão, né? Vou escolher apenas a tabela marca, só para vocês verem como é que funciona o wizard aqui de exportação de tabelas. No caso, selecionei apenas a tabela marca, vamos avançar, né? Aqui é um resumo, se eu quero colocar alguma cláusula where nesse export da tabela marca. Não quero exportar ela inteira, tem 87 registros. Vamos avançar, aqui é o resumo da minha exportação, né? Nome da conexão, que é o arquivo que vai salvar no C2 pontos, né? Qual é o formato das tabelas que vão ser criadas, né? A tabela que vai ser criada é só a tabela marca, os dados ele vai ser criado como comando insert, né? E aí eu clico em finalizar. Exportou, né? Isso é o script.sql, que ele abriu aqui no SQL Developer, mas também ele salvou aqui no diretório C2 pontos. Né? Se eu for procurá-lo aqui, atualizar a tela, exportar.sql, que foi criado no dia de hoje. Se eu for editar aqui, aqui ele já cria a tabela marca, né? Pega o script DDL da criação da tabela e as 87 linhas que existem, ele insere como se fosse um insert normal aí de cada linha daquela tabela que foi exportada. Essa é uma forma, tá? Tem um outro aplicativo que vocês podem acessar lá pela pasta bin do banco de dados Oracle, que chama EXPDP, ou, para importar, IMPDP, que é o chamado Data Pump. Tá? Esse é um outro aplicativo que vocês podem acessar utilizando o SQL Plus, né, e o DOS para executar o backup. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa de criar um diretório onde nós iremos exportar nossos data pumps. Tá? Normalmente a gente cria dentro do próprio diretório C2 pontos, Oracle XZ, app. Do lado do Oracle aqui, né, eu posso criar uma pasta backup. Então eu crio uma pasta em um folder aqui, bkp, dou um enter. Então aqui eu pego, eu acesso a minha pasta, eu copio o caminho do diretório da minha pasta de backup, certo? Vou aqui no meu DOS, cmd. Dentro do meu DOS, eu vou até a minha pasta bin. Na minha pasta Oracle. Né? Dentro da minha pasta Oracle eu tenho a tabela, a pasta Product. Dentro da pasta Product, vou na pasta 11.2.0. Vou na pasta Server. E aqui eu tenho a pasta bin. Certo? Aqui eu consigo acessar o SQL Plus. Coloco no log. Dentro do SQL Plus, eu conecto com um usuário que tem acesso de DBA. Então eu coloco com/sysdba. Certo? Como eu tenho aquele diretório que eu criei, que eu peguei o caminho, eu preciso de criar um objeto chamado diretório para que o banco de dados Oracle saiba qual é o diretório que ele vai ter que fazer o backup daquelas tabelas que eu informar. Então eu escrevo o comando create directory, dá o nome de bkp, que é o nome do mesmo diretório que eu criei, né? Entre aspas, simples,
eu vou lá e colo o diretório BKP que eu tinha copiado lá quando eu criei a minha pasta no meu sistema operacional. Tudo bem? Criei o diretório, ponto e vírgula para terminar o comando, diretório criado. Aí eu preciso de dar o diretório para qual é o usuário que vai poder fazer o backup naquele diretório. Então eu faço um grant comum, né? Grant read e write, para ler e escrever, né? On directory, né? No diretório BKP to, e eu vou criar o meu usuário developer que existe lá no meu banco de dados. Então, meu usuário developer que vai estar com permissão para poder ler e gravar o diretório BKP, certo? Aqui dentro eu não preciso de fazer mais nada. Eu saio do meu Oracle porque o Datapump, o programa do export e import do Datapump, ele não participa dentro do SQL Plus. Ele está fora, ele está no diretório bin do meu Oracle. Tá? Aí o que eu faço? Preciso escrever o comando, que é o para exportar. Então, exp de export, né? dp, que é o Datapump. Né? Eu preciso de falar qual é o usuário que eu vou conectar. No caso, eu dei acesso ao meu usuário developer. Né? A minha senha do meu usuário developer é a mesma coisa. @xe, né? Que é o nome do banco de dados que eu vou conectar. Eu dou um espaço, escrevo qual é o diretório que eu vou conectar, que é o meu diretório BKP que eu criei com o usuário DBA. Né? Depois eu escrevo tables igual, e quais são as tabelas que eu quero exportar. No caso, eu tenho 3 tabelas, correto? Aqui dentro, ano modelo, marca e modelo. Então eu venho aqui, escrevo ano modelo, vírgula, marca, vírgula, modelo. Depois eu preciso de colocar dump file igual, que é o nome do meu dump, né? exp fip tables ponto DMP, que é um padrão de extensão, que é o Datapump, né? E depois log file igual, normalmente a gente coloca o mesmo nome, exp fip tbl.log, certo? É só eu dar um enter, ele vai conectar no banco de dados com o usuário que eu passei, que é o developer. Ele está exportando as tabelas com seus registros para o arquivo DMP que eu informei, certo? Se eu for aqui no meu diretório, né, que eu criei lá de BKP, na pasta do Oracle, BKP, aqui ó, o arquivinho DMP que eu criei e o arquivinho de log. Esse arquivo de log, ele guarda o passo a passo que foi dado, se deu algum erro, tal, ele vai guardando aqui dentro desse arquivo. Temos o nosso backup, correto? E aí o que a gente pode fazer para testar? Dentro aqui do meu banco de dados Oracle pelo SQL Developer, eu posso vir aqui e excluir a minha tabela ano modelo, a marca, a tabela modelo. Não tenho mais tabela nenhuma no meu banco de dados. Vamos fazer de conta aí que, né, qualquer usuário aí possa ter, né, sem querer aí, deletou a tabela e temos um problema. Não temos como acessar porque é uma tabela deletada, não tem como se fazer um rollback, porque é uma tabela quando ela é excluída, não tem como fazer rollback. Simplesmente fazendo importar um backup que tenha sido realizado. Então, eu preciso de fazer o IMPDP, que é importar um arquivo de backup que tenha sido criado, certo? Então, IMPDP, que eu vou utilizar o usuário developer, a senha é a mesma, @xe, que é o nome do banco de dados, né? Qual é o diretório que eu vou usar, que está o arquivo, que é o diretório BKP, dump file, que é o dump file que eu criei, que é o, deixa eu ver o nome que eu dei, exp fip tbl.dmp, que foi o nome que eu dei, certo? E o log file,
que é o nome que eu dei do log file, que ele vai escrever no mesmo log file se eu precisar. .log. Eu dou um Enter. Ele vai conectar no banco de dados Oracle com o usuário developer que eu passei. Ele vai importar as tabelas que foram incluídas naquele arquivo de exportação que eu realizei. Importou, concluiu aqui, né? Concluído com sucesso. Se eu for aqui no meu banco de dados Oracle e atualizar, olha lá minhas 3 tabelas de volta. Fiz um restore, né? Eu restaurei as 3 tabelas que haviam sido deletadas e elas estão com os meus mesmos dados. Lá, minha tabela de marca com dados aí direitinho e minha tabela modelo com seus dados direitinho. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tanto o backup físico quanto o backup lógico. Nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço.